Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Até 2030, 30% da população adulta do Brasil deve estar com obesidade. Atualmente, esse percentual é de 22%. Se esse dado se concretizar, o Brasil vai ser a quarta nação com maior número de pessoas com excesso de peso no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. E os números vêm crescendo não só no Brasil, mas em todo o mundo e preocupam. A obesidade geralmente vem associada a doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto. A receita para emagrecer parece simples: gastar mais do que se consome. Isso leva em consideração uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Mas também na prática a gente sabe que não é tão simples assim para todo mundo. E para falar sobre emagrecimento saudável, nós convidamos o médico Bruno Babeto, que é pós-graduado em endocrinologia e metabologia. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado, Renata, pelo convite. Maravilha, um assunto aí com certeza interessa muita gente, né? Eu queria começar perguntando, doutor, por que para algumas pessoas é tão difícil emagrecer? Vamos lá. Temos que pensar muito na questão do déficit calórico, da quantidade de exercício que a pessoa faz. Hoje, com a vida corrida que a gente tem, com o trabalho, com a intensidade que está a vida hoje, as pessoas têm comido mais, principalmente alimentos muito calóricos, ultraprocessados, fast foods, que têm uma carga calórica muito alta. E esquecendo muitas vezes do exercício físico. Então, o superávit calórico está te gerando um ganho de peso, ganho de gordura e sim, levando a um sobrepeso e principalmente a obesidade. Isso também está te atrapalhando nessa questão. E assim, uma vez eu li que o corpo humano, ele não foi feito para ficar parado, né? Assim, no sentido de inativo, né? E desde os primórdios, enfim, a gente sempre sabe o conhecimento histórico de que o homem saía para caçar, a mulher também saía para caçar. Então é necessário essa atividade, né? A gente tinha uma atividade maior, era muito mais ativo e, consequentemente, você poderia alimentar um pouco mais. Você estava com um gasto calórico maior. Hoje, o que tem acontecido? Trabalhando cada vez mais sentado, ficando mais quieto, você tem o quê? Continua com a mesma alimentação ou até pior, e o gasto foi cada vez reduzindo mais. Hoje a gente tem muita questão da praticidade, por exemplo, veio o quê? Controle remoto. Antes, na televisão antiga, você levantava do sofá para mudar o canal. Então você já tinha uma atividade. Hoje, tudo mais prático. Então, a tecnologia veio para trazer a facilidade, porém, te deixa muito mais quieto, sem gasto calórico. Então, e a alimentação foi cada dia piorando, cada dia mais processado, mais embutidos, e você aumenta a quantidade calórica e você está ficando muito mais quieto e gastando menos calorias, né? Então, isso vai gerando uma obesidade que vem aumentando aí ao longo dos anos, né? Você citou muito a questão dos 22% que estamos no Brasil, e a tendência é chegar a 30% até 2030. E dentro desses estudos, a Organização Mundial de Saúde relata que até 2030 a gente vai ter no mundo 1 bilhão de obesos, que é um número muito expressivo, né? E olha que a gente está falando de obesidade, sem contar as pessoas que estão acima do peso, que é diferente, né? Sobrepeso, né? E o sobrepeso hoje está em torno de 57% da população brasileira. Mais da metade da nossa população está no sobrepeso. E em relação à obesidade e sobrepeso, o que é a classificação? Como é que você define o que é um e o que é outro? Hoje é baseado na questão do IMC, que é o nosso índice de massa corporal, que nada mais é que um cálculo, uma fórmula matemática que trabalha com o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Se você está com um IMC entre 24,9, 25 a 29,9, você está no quadro de sobrepeso. E acima de 30, já entra num quadro de obesidade. Então, uma pessoa saudável tem que estar com IMC entre 18 e 24,9. É claro que a gente está falando no mundo que, sobretudo quando a gente fala de redes sociais, né? Há uma cobrança estética, principalmente para as mulheres, muito grande. Mas o que a gente está falando aqui vai para além dessa cobrança estética, né, doutor? A gente sabe também que existem pessoas que estão acima do peso e quando você vai olhar o quadro de saúde, tá ok, tá bem, se a pessoa tá bem assim, não há por que ter nenhuma cobrança, sobretudo externa, ninguém tem nada a ver com a vida dessa pessoa. Mas a gente está falando de saúde, né? Em geral, não 100%, mas em geral, as pessoas que são obesas
ou as pessoas que estão acima do peso, até mesmo por essa lógica, né? De não fazer exercício físico e de não ter uma alimentação saudável, é claro que tem aí uma hereditariedade, tem outros fatores que a gente até também pode falar. Mas são pessoas que têm, como a gente falou aqui, ou tem alguma doença, né? Diabetes, hipertensão, colesterol alto. Então, a gente está falando é uma questão de saúde até, né? Com certeza. E obesidade tem que ser encarado hoje como uma doença crônica. É o que muitas pessoas não entendem. Obesidade não é emagreceu, acabou sua doença. Não é. Por isso que a gente vê muito o efeito sanfona. Então, emagrece e rapidamente reganha o peso. Porque você deixa de ter os hábitos saudáveis porque você acha, estou no peso, gostei de onde eu estou. E relaxa. Entendi. E volta os hábitos errados e acaba reganhando peso. Então tem que ter muito cuidado. E o que? A obesidade é crônica e gera outras doenças associadas. A diabetes, a hipertensão, a hipercolesterolemia, a síndrome metabólica em geral, né? Que é o acúmulo desses diagnósticos. Então é muito importante o quê? Pensar, tratar e cuidar para a vida toda. São hábitos. Eu falo muito com meus pacientes na Tíbulo que é o quê? É a constância. Você tem que o quê? Cuidar da sua saúde, ter uma alimentação equilibrada e atividade física, pensando a longo prazo. Pensando na sua vida. É para quê? Para você chegar lá na frente, 50, 60, 70 anos, com qualidade. E não ter. E o que acontece com a obesidade, o quadro de sobrepeso? É um quadro inflamatório. Então, você mesmo, é o que o pessoal fala muito assim, eu sou um gordinho saudável. Porque às vezes vê nos exames que está tudo assim, as taxas estão até dentro da normalidade, as taxas metabólicas, colesterol, até a glicemia ainda está normal, porém você já tem um quadro inflamatório na gordura. Então já falei besteira aqui. A pessoa que tá acima do peso, mesmo se as taxas estão ok, tem alguma coisa que não está legal ali. É isso, né? Não existe aquela questão, ele é um obeso saudável. Não, você já está inflamado. E como é que é essa inflamação? A inflamação da gordura, já pode estar com acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose hepática. São quadros inflamatórios que aumentam o risco cardiovascular, aumentam o risco de infarto, AVC. Então ele está com, ainda que não seja perceptível nos exames. Isso, ele está teoricamente com os exames normais, mas ele já tem um quadro de inflamação, um que risco pode maior, gerar um risco maior cardiovascular. E assim, além de todas essas doenças que a gente está falando aqui, esses dias eu estava conversando com um doutor, um oncologista, né? E aumenta também a probabilidade de você ter câncer. Isso, tem muita relação. Ou seja, várias outras doenças. Isso, essa inflamação da obesidade aumenta radicais livres, aumenta fatores inflamatórios que então pode sim gerar um câncer, uma célula maligna. Então, é muito importante conscientizar o sobrepeso e o obeso que ele precisa cuidar. Não só por estética. A estética é o de menos. É o de menos. Diante do que a gente está falando aqui. Saúde. Diminuir o risco de infarto, diminuir o risco de câncer. E tem muita ligação hoje, muitos estudos mostram, da obesidade com câncer. Sim. Então, a gente tem que prevenir isso. Então, tem que trabalhar isso. Trabalhar com um cuidado, com os hábitos e conscientizar as pessoas que eles precisam cuidar. Não só voltado, porque hoje a gente está muito na questão das redes sociais, é muita questão de estéticas, blogueiros, tudo voltado muito para aquele corpo perfeito. E não é isso. A estética sempre tem, se você quer uma estética legal, cuida da sua saúde. A estética vem junto com a saúde. Sim. Não tem que ser buscada a qualquer custo. Né? Exato. E é isso que a gente vai falar daqui a pouco, sobre essa questão de você emagrecer, mas de forma saudável. Isso. Né? É isso que a gente vai falar daqui a pouco. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o emagrecimento saudável. Nosso entrevistado é o endocrinologista, doutor Bruno Babeto. Então, doutor, a gente falava aqui sobre essa preocupação, que na verdade é uma preocupação que deve ser de todo mundo, né? É uma questão de saúde pública mesmo. Com certeza. Né? Sobre a obesidade, o sobrepeso, que causa vários malefícios para a saúde da pessoa. Só que aí, nesse afã de emagrecer, não só por questão de saúde, mas sobretudo por essa questão de imagem que a gente vive hoje numa sociedade muito voltada à estética, existem pessoas que querem encontrar fórmulas mágicas para emagrecer. Eu mesmo vou te dizer que alguns anos atrás tinha uma tal de uma semente aí, que eu nem sei mais o nome dessa semente,
que, olha, eu fui parar no hospital toda intoxicada. Nem devia estar dando esse depoimento aqui, mas estou dando um depoimento que é negativo, viu? Tinha uma semente que vendia aí numa feira, e aí eu fui tomar essa semente, mas, menino, passei mal. Então, assim, as pessoas têm que ter cuidado. Tem. Muito cuidado, né? Porque existem... E era natural o negócio. Tem muito no mercado. Formas naturais. Formas naturais. E, se eu não me engano, teve até uma cantora aí, que eu nem sei se ficou comprovado ou não, se ela... enfim, morreu por conta disso e tal. Mas é uma coisa que pode prejudicar o fígado e que pode levar mesmo à morte. Agora, primeiro eu queria que você falasse sobre isso, assim, né? Sobre o cuidado que as pessoas devem ter, porque depois a gente vai entrar nos produtos que estão no mercado para emagrecimento e, óbvio, com acompanhamento médico. E com essa questão do emagrecimento, desse culto ao corpo, à mídia, a gente tem muita questão interligada com a questão da obesidade, que é muita questão da ansiedade, a compulsão. E a pessoa, o quê? Compulsiva, com ansiedade, ela quer a qualquer custo. E ela quer tentar um resultado rápido. E o que ela faz? Ela vai ou na internet, compra um remédio de internet, ou que a amiga está usando. Ela vai fazer coisas sem acompanhamento e que vai poder gerar problemas. Hoje em dia a gente vê muito os famosos remédios naturais na internet, que elas compram e de repente começa até a emagrecer um pouco no início, mas começa a ficar muito irritada, ansiedade, começa uma ação muito diurética. E naqueles famosos remédios naturais, aí nas formas acaba tendo anfetaminas, até a própria sibutramina, alguns ansiolíticos que eles colocam, mascaram e vendem na internet como sendo tudo natural. Já teve vários casos de descobrirem remédios desse tipo e pessoas serem presas e tudo, e até malefícios. Como você citou, a cantora que morreu com um desses remédios, era um desse tipo de remédio. Que o quê? Causou outros efeitos. Foi comprovado que foi isso mesmo. Foi comprovado que não era só remédio natural, né? Ela tinha alguns outros problemas, mas o remédio desencadeou e levou ela ao óbito. Então, tem que ter esse cuidado. Agora, em contrapartida, existem alguns medicamentos que foram liberados pela Anvisa, inclusive até uma injeção, né? Isso. Que era para quem tem diabetes tipo 2, que aí agora foi liberado para quem quer emagrecer. Mas é muito importante deixar claro aqui que qualquer medicamento que a pessoa for usar tem que ser sob orientação de um médico, no caso de um endocrinologista, que é o especialista em emagrecimento, né? Isso. É muito importante, porque são medicações que prometem muito, tanto no controle do diabetes quanto no controle da obesidade, porém a pessoa que faz o uso sem acompanhamento, sem fazer um check-up primeiro, alguns exames, ela pode ter problemas com essas medicações. Então é muito importante fazer todo o seu acompanhamento, todo o seu tratamento com um especialista. Fazer um tratamento com endocrinologista, ter um nutricionista junto também para te ajudar, a educação física com exercício, então é muito importante. O remédio, o que acontece? Eles são análogos do GLP-1, que é um hormôniozinho que a gente produz no intestino, que sinaliza a saciedade, que ele tira a fome. Então a indústria produziu alguns deles, a liraglutida, a dulaglutida e a semaglutida, que são esses ativos das injeçõezinhas para diabetes, para emagrecimento. E o que elas causam? Elas causam diminuição da fome, retardo do esvaziamento gástrico. Então, o paciente, a pessoa fica mais saciada, sensação de cheia por mais tempo, consequentemente ela vai comer menos e levar um déficit calórico e sim emagrecer. Quais são os problemas desse tipo de medicação? São medicações que podem ter efeitos colaterais. Podem dar mais enjoo, náusea, vômitos, dor de cabeça, alterar o hábito intestinal. Então, pode gerar outros problemas que a pessoa, se não estiver sendo bem orientada e acompanhada, vai ter muito pior e ela vai acabar até abandonando o tratamento ou tendo outros prejuízos, ficando até internada por causa deles. É muito importante o acompanhamento, porque o profissional vai orientar quais alimentos você deve evitar com esse tipo de medicação. É muito importante reduzir o consumo de alimentos gordurosos, frituras, bebida alcoólica, doces, açúcar, carne vermelha, que é um alimento mais gorduroso. Então, se você consegue, com orientação, sendo acompanhado, reduzir esses alimentos, você vai passar bem com a medicação, vai ter menos efeito colateral e vai conseguir chegar ao objetivo, que é o tratamento emagrecer. Agora, quem faz sem acompanhamento vai ter todos os problemas e acabar sendo prejudicado, porque escutou a amiga que usa. E são medicações para diabetes que não precisam de receita. Esse é o problema, porque a pessoa pode ir na farmácia e comprar. E a farmácia vende, está querendo ganhar o dinheiro, mas tem que ser
orientada e acompanhada pelo médico. E uma coisa muito interessante, um ponto muito interessante que você colocou aí é o seguinte, você tem que fazer um check-up antes, né? Claro, para saber com como é que está o certeza. fígado, para saber como é que está o pâncreas, para saber se aquele medicamento, porque assim, os medicamentos vieram, acredito, né, para quem está tendo dificuldade e tal, claro que tem que ter o exercício, tem que ter alimentação balanceada, mas mesmo assim tem pessoas que têm dificuldade para emagrecer. E aí veio como um plus, né, como algo para ajudar. Mas aí tem que ter esse acompanhamento e, sobretudo, ver como é que está o seu organismo para saber se aquele medicamento específico serve para você, porque o endocrinologista vai saber, enfim, tem uma gama de medicamentos, né? Vai saber qual o melhor medicamento indicado para você. Isso, Às vezes aquele que vende na farmácia sem receita não é o apropriado para você, né? Com certeza. Tem que ser cada pessoa, cada paciente é individual. Então tem que ser avaliado como um tal. Tem que fazer os exames laboratoriais, exames de imagem. Uma condição que é contraindicado o uso desse tipo de medicação é a pedra na vesícula. O que pode acontecer? Paciente que tem pedra na vesícula, usando essa medicação, aumenta o risco de pancreatite, que é uma condição muito grave, que pode levar a uma UTI, pode levar à morte. Então, o paciente usa sem controle, então tem mais riscos. Então, por isso que é importante fazer toda uma avaliação prévia para, sim, definir qual a melhor estratégia de tratamento. E lembrando que o principal fator é a mudança de estilo de vida. É a alimentação equilibrada, é a atividade física. A medicação vem para auxiliar a pessoa a chegar naquele equilíbrio. A medicação não é para resolver a vida do paciente, é para auxiliar a chegar nos objetivos de perda de peso e de saúde. E é muito importante, a questão da medicação, hoje em dia ainda tem um preconceito muito grande nessa área. Sim. É só fazer dieta, é só fazer exercício que você vai emagrecer. Em muitos casos, não. O paciente necessita, sim, de uma medicação. E tem que acabar com esse preconceito de que ele emagreceu porque usou remédio. Então, tem muito essa questão que tem que desmistificar. Como se não tivesse tido um esforço, né, dele, assim, um mérito dele, né? Que joga todo o resultado no remédio. E quando também o efeito é ruim também, a culpa também sempre é do remédio. Ele emagreceu usando remédio, mas tirou o remédio, teve o efeito sanfona, engordou muito mais rápido. Isso é um mito. Se você entender o processo da obesidade, do ganho de peso fisiológico, você vai ver que o quê? O seu hipotálamo, ele trabalha teoricamente contra você. Quando você passa por qualquer processo de emagrecimento, tanto natural, exercício, atividade física, ou usando medicação, ou com a própria cirurgia bariátrica, quando você tem perdas de peso, o seu hipotálamo sinaliza aumentando a sua fome, para você voltar ao que você era anteriormente. Para o seu organismo, o que você é, o seu normal, é o que você era antes. Por isso que é uma luta constante. Puxa vida. Você vai ter que cuidar o resto da sua vida, para evitar que você volte. Você, teoricamente, vai enganar o seu hipotálamo. Você vai o quê? Sinalizar para ele que o seu real, o seu ideal é o que você está hoje. Então, por isso que você não pode interromper o tratamento de uma vez. Sim. Qualquer uso de medicação tem que ser reduzido a dose após, para ir tirando aos poucos, não tirar tratamentos de uma vez, para evitar o efeito sanfona, por causa, se tem muita questão da compulsão ou da ansiedade, o paciente que retira a medicação vai ter os sintomas novamente e, consequentemente, vai atacar a alimentação, vai deixar de fazer os hábitos saudáveis e vai acabar voltando o peso. Então, eu sempre falo com meus clientes, meus pacientes, que é o quê? A constância. Isso você não pode perder. É sempre ter o quê? A alimentação equilibrada e atividade física. Que aí você vai conseguir depois manter o peso perdido, que é o mais importante. Bacana. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o emagrecimento saudável. O nosso entrevistado é o endocrinologista, Dr. Bruno Babeto. Doutor, existe essa questão de que algumas pessoas têm metabolismo mais rápido, outras pessoas têm metabolismo mais lento? Porque, assim, é engraçado, tem pessoas que comem e não engordam. Tem outras que parece que comem alguma coisinha ali e já engorda. Isso é mito ou é verdade? Tem pacientes que chegam no consultório e falam, se eu tomar água, eu engordo. Se eu respirar, já engordo. Meu metabolismo é lento. Isso é um mito. Sério? Tem um estudo recente que demonstrou que pessoas na idade entre 20 e 60 anos,
a variação metabólica durante esses anos é mínima. Então não dá para se falar que foi envelhecendo, o metabolismo caiu muito, deu uma variação tão grande para gerar esse baixa de metabolismo. Agora, após os 60 anos, a queda metabólica aumenta muito. Então isso é verdade para acima de 60 anos. Mas nessa faixa etária entre 20 e 60 anos, a variação metabólica é pequena. Mas, em geral, as pessoas dessa faixa etária têm o mesmo metabolismo em geral, assim? Comparando você com você ao longo da vida, a sua queda metabólica é pequena. Não dá para assim, gerar um déficit muito grande, um resultado dentro assim, da sua evolução que justifique. Eu não emagreci ou eu estou engordando porque meu metabolismo está muito lento. Isso não pode falar porque a variação da sua taxa metabólica basal, que é a quantidade calórica que seu corpo gasta, necessita para te manter as funções vitais, só te manter ativa, varia tanto, ela não vai variar. Agora, a pessoa que tem dificuldade para emagrecer, mesmo fazendo tudo certinho, isso pode ser algum sintoma de alguma doença? Pode, tem que ser, por isso que é importante o check-up e os exames. Algumas condições, como por exemplo o hipotiroidismo, é uma condição clínica que sim, no hipotiroidismo, pela deficiência do hormônio tiroidiano, você tem sim uma baixa do seu metabolismo, nesse sentido. E você tem uma tendência no hipotireoidismo a um ganho de peso inicial, até ser tratado, pela retenção e pela questão da baixa caloria, você acaba ganhando um pouco mais de peso. Mas após a regularização da sua tireoide, do seu hipotireoidismo, a tendência é que você volte a um padrão basal dentro da normalidade, mas sempre às vezes um pouquinho abaixo. Mas... A gente falou aqui sobre a importância dos exercícios físicos, né? Existia um mito, estou dizendo um mito, não é minha área, se me corrija se eu estiver errado, de que a musculação em si não gastava tanta caloria, que o que gastava mais era exercícios aeróbicos. Recentemente, eu acho que esse raciocínio foi invertido, né? Parece que a própria musculação, ela ajuda você também, ela gasta muita caloria, não é isso? Isso. Hoje, comprovadamente, um treino de força, uma musculação, por exemplo, principalmente, você tem, sendo feita bem feita, né, um treino direito, você vai ter um gasto calórico tanto quanto no aeróbio, porém, ou até mais, porém você não tem perda de massa muscular. E você tem até ganho de massa muscular, que aumenta mais ainda a sua taxa metabólica. Então o gasto é maior e até para se manter após essa perda é muito melhor com a musculação. E um assunto interessante dentro da questão da musculação é referente a uma questão da parte glicêmica, a resistência insulínica, que é uma condição do pré-diabetes e do diabético. É uma condição inicial. É um aumento de produção do seu pâncreas de insulina, que é o hormônio que tira o açúcar do sangue e coloca dentro da célula. E um excesso de insulina vai gerar um pré-diabetes e um diabetes. E quando você, nessa condição, uma insulina alta, aumenta a síntese de gordura, aumenta o peso. Aumentando o peso, você aumenta a insulina. Então você fica num ciclo vicioso, por isso que às vezes você não tem resultado. Você não consegue emagrecer pelaquela condição glicêmica. E você tratando a resistência insulínica, você vai ter o emagrecimento, você vai começar a funcionar. E a musculação, pensando nessa questão, você tem receptores de insulina nos seus músculos. Quando você tem uma insulina muito alta, esses receptores começam a entrar para dentro da célula e sair da borda da célula. Então, aumenta mais ainda a insulina circulante. Quando você faz uma musculação, você consegue revitalizar esses receptores. Então, os receptores voltam para a borda da célula e a insulina se liga. Então, vai diminuir a insulina circulante. Então, é uma condição que ajuda a tratar a própria resistência insulínica. Por isso que a gente opta muito e recomenda muito no nosso consultório o treino de força, o treino de musculação. Porque vai te ajudar dentro da sua taxa metabólica, da sua resistência insulínica, vai te ajudar a tratar suas condições glicêmicas, né? Perfeito. Então, o ideal é o treino de musculação. Mas aí tem gente que não gosta, que não tem capacidade de pagar uma academia, enfim. Uma caminhada resolveria um problema ou não? A caminhada tem um gasto calórico muito baixo. Você deveria, pensando na caminhada, a gente tem que trabalhar com a questão de você tem que fazer na semana pelo menos 150 minutos de exercício. A caminhada pode ser um deles. Uma média de 30 minutos 5 vezes por semana. Tá. Já teria, teoricamente, a partir disso, conseguiria um emagrecimento, um gasto calórico adequado.
Só que a quantidade calórica de uma caminhada, e principalmente, às vezes o pessoal vai caminhar... Como é se estivesse no shopping. É uma caminhada de passeio, olhando tudo. Contemplando a vida. Então, não é um gasto calórico adequado, assim, vai ser muito baixo. Então, o seu resultado, a efetividade da caminhada no emagrecimento é muito baixa. Pode ter? Claro que vai ter. É melhor do que ficar parado, ou então certeza. o início, né? O início ali de uma... de sair do sedentarismo, né? Isso, é um primeiro passo. Primeiro passo, literalmente. E aí, então, assim, uma corridinha seria o ideal, né? Isso. Quanto maior a intensidade do seu exercício, maior vai ser o seu gasto calórico. Claro que tudo a questão de exercício tem que ser tudo pensada nas limitações das pessoas. Sim. Se tem alguma condição clínica que impede de tal exercício. Não é só simplesmente sair e fazer exercício. Às vezes é muito importante na condição fazer até um check-up cardiológico, para avaliar se você tem condições clínicas e cardiológicas de fazer determinado exercício. Porque às vezes alguma coisa que poderia ser benéfica, às vezes vira um prejuízo. É verdade. Por isso que muitas vezes você vê, às vezes, numa academia, por exemplo, uma pessoa que infarta numa esteira, que às vezes já tinha alguma outra comorbidade e não cuidou e já foi direto para o exercício. Então, é muito importante fazer todo um check-up, toda uma avaliação, tanto da parte endócrina, cardiológica, nutricional, para você ter um resultado bom e satisfatório, né? E saudável, na forma melhor. Então, a gente está falando aqui, vou reprisar porque eu acho que é importante, de uma questão que vai além da questão estética, né, doutor? Uma questão que é de saúde pública mesmo. Com certeza. A gente tem uma população que está um nível muito alto de pessoas que estão com sobrepeso, pessoas que estão obesas. E assim, começar é hoje, né, doutor? Não tem essa questão de começar, vou começar segunda-feira. É agora mudança de hábito, mudança de vida, para que a gente possa ter uma vida mais saudável. E depende de cada um, né? A gente não pode fazer nada pelo outro, não é isso? Isso, eu friso muito isso com meus pacientes lá na Ativla. Essa questão a mudança de vida começa hoje, não é amanhã, é agora. E eu sempre friso, que a gente vai caminhar juntos. Sim. Você precisa de uma ajuda, então o quê? Vamos te ajudar. Essa é a questão. É o paciente entender que ele precisa. E que para ele chegar num resultado bom, não só de emagrecimento, mas de saúde, pensando, muitas vezes chega para mim e fala assim, doutor, eu tenho filhos, eu quero ver meus filhos crescer, eu quero ver meus netos, eu quero ter energia para poder brincar com eles, ter uma saúde lá na frente. Então, mas você tem não é pensar em cuidar amanhã, você tem que começar a cuidar hoje para construir o seu envelhecimento saudável. Para você ter uma condição clínica boa, para você ver o que você pretende, você chegar lá na frente com condições de ter uma autonomia. Você ter saúde, não depender de ninguém, por exemplo, né? E evitar os riscos cardiovasculares, infarto, AVC e outras doenças, né? Diabetes, entre outras. Perfeito. Então é isso, alimentação saudável, exercício físico e, se for o caso, a ciência, a medicina está aí com medicamentos para ajudar, tirando fora o preconceito, mas com ajuda e orientação médica. E é importante também a questão que a gente não vê tanto falando, a questão dos governos, fazer campanhas para a questão da obesidade. Porque hoje o gasto público em relação às doenças crônicas, diabetes, hipertensão, é imenso. Se você trabalhar com a prevenção, que é cuidar dele no início, do sobrepeso, antes de chegar numa condição crônica, o custo para público vai ser muito menor. Com certeza. Se você investir na prevenção, e não ter o gasto com a doença é muito melhor. Com certeza. Agradeço muito a sua participação aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, Renata, pelo convite. Foi um prazer participar. Prazer foi todo meu. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana até sábado que vem. Beijo. Tchau, tchau.